Eu lembro perfeitamente em relação ao Metal Handball. Eu próprio participei num desses eventos em Espinho, se a memória não me falha, no início de uma época, onde fui abordar esta temática. Mas lá está, falando da proatividade, o Carlos Rezende, este é um bom exemplo de propostas que devem chegar. Eu não pertenço à Autoridade Antidopagem de Portugal neste momento, mas que devem chegar à ADOP, porque a ADOP tem os recursos necessários para poder fazer esse tipo de intervenções. Claro que aqui, no sistema de localização, na realidade, a informação prévia é muito importante. E como o João Albuquerque e Sousa referiu e muito bem, os atletas, ao serem notificados, recebem uma informação, e os clubes, não é? No caso dos desportos coletivos, recebem uma informação muito pormenorizada e perguntas e respostas relativamente a esta temática. E muito provavelmente o facto do Tribunal no Brasil ainda não ter tido nenhum caso relacionado com estes foi que em 2015, quando se implantou no Brasil este sistema, final de 2015, portanto as coisas foram bem feitas e, portanto, e não houve, e as pessoas estavam devidamente informadas. O que não quer dizer que o secretário nacional da ABCD não tenha caído nessa altura, fruto do sistema de localização, não é? Porque na realidade o sistema de localização deu lugar à possibilidade de nós controlarmos de uma forma muito eficaz toda a missão, todo o time Brasil para os Jogos Olímpicos de 2000 e Paralímpicos de 2016 e, portanto, houve pressões, infelizmente, de algumas entidades para que o secretário nacional fosse afastado por esse motivo. Portanto, estamos a falar de coisas muito, muito sensíveis. Temos aqui, Carlos, no chat, seria uma boa ideia a propor também à Associação de Treinadores de Handball para que haja, no início da época ou num outro espaço durante a época, fazer essa sensibilização, até porque em vista a certificação dos clubes de handball. Portanto, isto vai no sentido daquilo que o Carlos já acabou de dizer. Doutor, permita-me, isto agora a tecnologia permite-nos ter isso, permite estar aqui a falar e a escrever, vou já enviar um e-mail ao meu amigo presidente da Associação de Treinadores para que procure já na próxima época desportiva, ou se não até mesmo na paragem em dezembro, criarmos um evento dessa natureza. Muito bem. Já valeu alguma coisa? Dizer-vos também que estou a partilhar todas as informações no grupo do WhatsApp que tenho com os meus atletas sobre a antidopagem já. Já serviu pelo menos alguma coisa a organização deste workshop. Já temos aqui um primeiro output. A Diana parece que queria dizer qualquer coisa, não é? Ou não? Não podia falar. Bom, muito bem. Então eu lançaria agora aqui um segundo tema que penso que é menos polémico, não é? Mas que não deixa de ser também importante em relação aos princípios fundamentais. Nós temos um direito fundamental dos praticantes, que é o direito ao tratamento, não é? Mais importante do que nós praticarmos desporto é estarmos doentes e necessitarmos de um tratamento para acudir a essa doença. E por isso, um dos maiores direitos que foi criado na antidopagem a nível mundial e Programa Mundial de Antidopagem foram as autorizações de utilização terapêutica, que em Portugal já existiam desde 1994, portanto, muito antes de ter sido criado o Programa Mundial de Antidopagem. Mas, na realidade, quando há um preenchimento de um formulário, quando o atleta e o seu médico têm que, na solicitação de uma AUT, de uma autorização de utilização terapêutica, têm que colocar lá toda a informação relativa ao médico e ao atleta, têm que colocar um diagnóstico, têm que mandar exames auxiliares de diagnóstico, têm que mandar relatórios sobre
sobre determinados dados, por exemplo, com análises sanguíneas, com outros exames auxiliares de diagnóstico, o atleta está a ceder a uma entidade terceira dados que são classificados como dados sensíveis no Regulamento Geral de Proteção de Dados existente aqui a nível da União Europeia e também regulamentos similares que existem noutros países lusófonos, e um bom exemplo é o Brasil, que também tem a sua lei de proteção de dados. Portanto, são dados sensíveis, não são dados, são dados em que a proteção de dados dá uma importância ainda maior do que qualquer dado que possa ser resumente comunicado. E, portanto, mas na realidade aqui não se põe grandes problemas, porque isto é de tão fácil de compreensão que, na realidade, nós estamos a pedir aos atletas que nos forneça dados sensíveis, mas para proteger outro direito que ele tem, que é o direito à saúde, não é? E à promoção da saúde, que está também, é um princípio fundamental, não é? nas constituições de todos os nossos países. Onde é que eu queria chegar aqui? Eu queria chegar a uma situação que o Pedro Gonçalves da ITA abordou na sua apresentação, logo no início deste bloco, que teve a ver com uma situação de um ataque informático pelos fancidias. Portanto, dias antes e no curso dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Rio 2016. O que aconteceu foi que os fancidias tiveram acesso ao Adams e conseguiram extrair do Adams informação relacionada a autorizações de utilização terapêutica de atletas do mais alto nível competitivo. Por exemplo, a Simone Biles, a ginasta norte-americana, teve uma autorização de utilização terapêutica, agora podemos falar, ela padece de um síndrome de déficit de atenção e hiperatividade, e, portanto, estava a fazer um estimulante para isso, o que deu lugar a que a Rússia pudesse criticar os Estados Unidos da América porque tinha ganho medalhas com uma atleta que estava a tomar substâncias proibidas, e foi por isso que ganhou as medalhas. Claro que não foi por isso que ganhou as medalhas. Ela unicamente exerceu o seu direito fundamental de solicitar uma autorização de utilização terapêutica, que lhe foi concedida, porque há regras de concessão, e há comissões em cada organização nacional antidopagem, em cada federação internacional, formada por médicos de diversas especialidades, como o Pedro Foucault, que permitiram que ela, na realidade, tivesse aquela aprovação. Mas isto foi um dia muito triste, foi um período muito triste, porque, na realidade, a proteção de dados foi, portanto, não houve proteção de dados, e de dados muito sensíveis, e isto teve repercussões muito negativas para os atletas. Gostaria de partilhar convosco, se calhar muitos de vocês, principalmente dos participantes na mesa, não sabem na realidade porque é que isto aconteceu. Não é? Porque se isto foi um problema da Agência Mundial da Antidopagem, seria um problema extremamente sério. O que aconteceu foi o seguinte: os atletas, quando entram a nível internacional e quando têm que colocar o seu sistema de localização no Adams, quando têm que exercer o seu direito de solicitar uma autorização de utilização terapêutica pelo Adams, ou de ver o seu perfil no passaporte biológico, ou de ver os testes que realizaram, eles recebem uma notificação do sistema, do Adams. E recebem uma notificação com uma password para entrarem no Adams pela primeira vez e com uma recomendação de que depois de entrarem deverão alterar a sua password. Hoje em dia essa alteração é uma obrigação, não é uma recomendação. Na altura era uma recomendação da Agência Mundial de Antidopagem. E aqui esteve o problema.
é que muitos atletas que entraram de novo nesse sistema para estar presentes nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, eles entraram no sistema e continuaram a manter a sua password que foi mandada pela Agência Mundial de Antidopagem, e os fancibiers o que fizeram foi, por uma estratégia de phishing, foram buscar os e-mails das notificações e tentaram, portanto, ver quais eram aqueles que tinham mantido ou não mantido a sua password. E foi assim que se deu o problema. O sistema continuava a ser seguro. O que deveria ter acontecido é que aquela mudança de palavra-chave não deveria ser uma recomendação, mas deveria ser uma obrigação para a proteção dos atletas. Portanto, o que eu vos gostaria de ouvir era relativamente ao que se passou, este problema do ataque informático com o Fancibears, pelos Fancibears, e, acima de tudo, se quiserem também falar um pouquinho da segurança informática relativamente a todos estas questões que nós estamos a falar aqui da antidopagem e da preservação de direitos fundamentais. Quer começar, Diana? Posso começar, mas não é um tema, não é de facto um tema fácil para abordar, porque os problemas informáticos que se têm vindo a sentir, assim, em modo de metáfora, acaba por ser um bocadinho como o antidoping, não é? Nós sabemos que as substâncias de antidopagem existem depois delas já estarem no mercado, e depois disso é que conseguimos avaliá-las como substâncias de doping. E esta questão da segurança cibernética acaba por ser um bocadinho assim, depois dos problemas é que nós sabemos que temos de nos proteger contra eles. Portanto, acredito que neste momento, e depois deste ataque cibernético que houve, a UADA terá muito mais sistemas de segurança e estará muito mais precavida para proteger os atletas neste sentido. No entanto, temos que ter noção que essas informações que saíram nesse exemplo da Simone Biles, ou no meu exemplo, numa situação em que me aconteceu exatamente no início da minha carreira, que temos que estar cientes de que somos atletas limpos, somos atletas que estão a jogar pelo seguro, têm as suas substâncias que supostamente são consideradas antidoping, que são legalmente passíveis de serem tomadas no caso de aconselhamento médico, que estamos tranquilos em relação a isso, apesar da nossa exposição e do perigo que isso pode trazer a nível do que está tanto em voga agora, da saúde mental. Temos mesmo que estar super tranquilos em relação ao trabalho que nós estamos a fazer como atletas. Não sei se eventualmente consigo aportar algo mais. Ótimo, sim senhor. Antes de passar a palavra ao João, temos aqui no chat a Dulce Esteves, que diz: boa tarde a todos. E para além desta questão, há a questão de quem é o proprietário dos dados recolhidos por equipamentos de avaliação do treino. Portanto, esta é uma área que é muito querida, e eu desde já posso dar aqui uma achega. Portanto, eu neste momento sou o coordenador do Centro de Investigação de um grande grupo hospitalar em Lisboa, do Centro Hospitalar Lisboa Zumete Central, e portanto todos os dias lidamos com estas questões e com as questões de proteção de dados nos projetos de investigação. E portanto há uma coisa que é preciso nós entendermos, e que nós médicos, por exemplo, muitas vezes ainda não entendemos essa questão. Os dados dos nossos pacientes não são nossos. Os dados dos meus pacientes não são nem meus, nem do centro hospitalar. Os dados são do próprio paciente. E é por isso é que nós temos um sistema de proteção de dados e de segurança dessa proteção de dados sempre que realizamos um projeto de investigação e necessitamos desses dados, e por isso, cada vez que necessitamos desses dados, temos que pedir um consentimento informado ao proprietário dos dados para que esses dados sejam fornecidos. Portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas que os dados recolhidos nos equipamentos de avaliação do treino são do próprio atleta. Como é lógico, há um guardião desses dados, e esse guardião desses dados deve armazenar esses dados
de uma forma adequada e com todos os mecanismos de proteção, palavras-chave, por exemplo, numa base de dados Excel, etc. Tivemos um problema paradigmático aqui em Portugal, há bem pouco tempo, que foi também a invasão informática num clube desportivo, num dos nossos melhores clubes, o Sport Lisboa e Benfica, onde foram roubados, para além de diversas informação de cariz médica. E uma das nossas melhores judocas teve os seus dados também publicados por esses portanto, piratas informáticas, não é? E, portanto, isso levou a um caso que ainda está em tribunal. Eu próprio fui testemunha, portanto, porque fui defender essa informação médica que lá estava e, portanto, penso que isso é extremamente importante. Temos aqui também mais uma declaração, a Poliana dos Santos, que diz que no Brasil utilizamos a plataforma Brasil para obter a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos para solicitar a autorização e consultar estes dados. Portanto, isso é o que existe em todas as organizações e comitês de ética que possam assumir essa responsabilidade. Eu desde já, então, passava a palavra agora ao João Albuquerque Sousa. Bom, a questão da proteção de dados aqui no Brasil, a gente tem recentemente, acho que como em todo mundo, esse tema ele ganhou uma grande importância nos últimos anos. A gente teve aqui editada a Lei Geral de Proteção de Dados, né, a LGPD, e que é muito importante realmente essa questão, o sistema antidopagem como um todo, e não só essa questão de exames para a OT, ele é um sistema que protege, que falando sobre direitos fundamentais, protege a privacidade do atleta. Né? O próprio processo, quando o atleta está respondendo por uma potencial violação de regra antidopagem, todas as informações do processo elas não são públicas. Né? O que vai vir a público depois é se o atleta responder por uma suspensão, essa suspensão ela tem que ser dada publicidade, uma transparência, para que o sistema de atletas conheça aquela punição, para que o atleta não possa participar, ou mesmo que outros não de treinamentos, de competição, mas os dados que são inseridos, por exemplo, num processo, eles são sigilosos, né? Isso é muito, muito importante, eles são protegidos. E a obrigação de proteção desses dados, especificamente exames médicos e tudo mais, ele cabe à organização, seja a Agência Mundial Antidopagem, seja a organização de cada sistema antidopagem. Né? Sobre essa questão, eu imagino, em havendo um ataque informático, né, se o atleta, porventura, suportar um prejuízo pela exposição de um dado pessoal seu ou de um exame, alguma situação, a organização, ela deveria, destinatária desse exame, deveria proteger ele. Né? Aqui uma situação pode ser feita um paralelo, por exemplo, com o sistema bancário, em que a gente tem deposita o dinheiro, guarda o dinheiro no banco, confia no banco que o dinheiro vai estar lá guardado. Se porventura ocorre uma fraude e o dinheiro sai dali, o correntista vai estar resguardado. Aqui da mesma forma, salvo se o próprio usuário, de alguma forma, forneceu a sua senha ou facilitou o acesso, que poderia ser o caso, no exemplo colocado pelo Dr. Luiz Horta. Né? Se o atleta, de alguma forma, não protege a sua senha com seu login e password de uma forma adequada, e os seus dados pessoais, os seus exames médicos podem ser fraudados, isso pode causar um problema. E sobre a autorização de uso terapêutico, é importante colocar que ela é importante para a proteção da saúde do atleta. Né? E aqui no Brasil a gente tem a CAUT, na Comissão de Autorização de Uso Terapêutico, em que o atleta que quer fazer uso de uma substância que está listada, que é proibida e precisa daquilo por uma recomendação, um tratamento legítimo, ele deve fazer um encaminhamento a essa comissão antes do uso da substância. A autorização, a CAUT aqui no Brasil, a comissão, ela vai analisar, a CAUT ela tem médicos de todas as especialidades que, com critérios determinados, vão analisar se a situação descrita pelo atleta recomenda o tratamento e se não existe alguma outra forma de tratamento que não seja proibida,
se não existe um tratamento alternativo, por que aquela autorização seria necessária. E um caso excepcional é a UT retroativa, né, que também existe no nosso sistema antidopagem, que é o caso, vamos lá, de um atleta que, por alguma situação de emergência, de urgência, ele precisa de um determinado remédio, de uma substância para uma situação, não pode esperar uma autorização. Então, nesse caso, ele pode fazer o uso e solicitar uma UT retroativa, que, caso depois ele venha fazer ser testado, em a AUT sendo concedida, ele não vai ter o resultado analítico adverso, né? Então é importante, mas o conhecimento do funcionamento dessas AUTs, mas sem dúvida, acho que a proteção aos dados do atleta tem que ser resguardados e é dever da organização de dopagem proteger de uma forma efetiva essas informações que lhes são confiadas. Muito obrigado, João, e muito obrigado por trazer aqui as AUT retroativas, que na realidade são um bom exemplo de mais uma flexibilidade do próprio sistema para casos específicos e sempre para a proteção desse direito fundamental que é o direito ao tratamento. Eu convidava agora o Carlos Rezende De facto, não existe, a meu ver, muito a acrescentar, para além de sublinhar a importância que todos referiram no que concerne a uma proteção maior do ponto de vista informático, ou seja, não é apenas uma coisa que é restrita, não é um problema do desporto, mas é um problema da nossa sociedade. Nós estamos a evoluir muito no sentido desta nossa ligação por rede, não é? Por rede à distância. E a verdade é que todos os dias ouvimos algumas notícias de bancos cujas informações são violadas, individualmente até mesmo de empresas ligadas à segurança, ou seja, já ouvimos falar que as próprias organizações americanas de segurança, quer a CIA, quer o FBI, são também alvo de tentativas de entrada nos seus dados. Portanto, eu diria que é continuarmos a trabalhar no sentido de proteger cada vez mais os dados sensíveis e, logicamente, toda esta nossa individualidade da saúde continuar a ser nossa e apenas a partilharmos com quem pretendemos para tal. É necessário trabalhar no sentido de fortalecer cada vez mais esta segurança na rede. Não há muito mais a acrescentar. Muito obrigado, Carlos. Pronto, o tempo corre rápido, não é? Portanto, nós já estamos quase no final deste workshop. Acho que foi importante este debate, essencialmente para informação sobre algumas temáticas da antidopagem para pessoas com menos formação neste tipo de temática da antidopagem. Como o Carlos disse, digamos assim, estamos a falar num chapéu da ética, mas este é um aspecto importante. Eu gostaria de ter abordado ainda aqui um terceiro tema, que era o tema do passaporte biológico, porque aí também os atletas fornecem, digamos assim, ao sistema dados muito sensíveis, não é? De saúde, como por exemplo nível de hemoglobina, portanto concentração de determinado tipo de hormonas, e na realidade essa nova arma do Programa Mundial de Antidopagem, que existiu a partir do ano 2010, que foi um ovo de Colombo, não é? Porque existindo dificuldades na detecção direta de determinado tipo de substâncias, porque tem um tempo, uma janela de detecção, um tempo de permanência na urina ou no sangue muito curtinho, levou a que, na realidade, se montasse esse sistema do passaporte biológico, que tem um grande caminho ainda a fazer, porque marcadores biológicos há muitos e podem ser utilizados. Acabamos de ter a introdução agora do módulo endocrinológico, não é? Essencialmente por causa da hormona do crescimento ou do hormónio do crescimento, conforme estejamos em Portugal ou então no Brasil. E, portanto, temos aqui um grande caminho a fazer. Isto também causou alguma contestação por parte de atletas e do próprio movimento desportivo,
porque foi pela primeira vez que nós utilizámos um método indireto para a determinação de uma violação de norma antidopagem, mas também aí foram acautelados todos os direitos do atleta, por exemplo, porque o passaporte, quando é anómalo, o perfil é anómalo, tem que ser avaliado por um perito independente. Se esse perito achar que é anómalo, tem que mandar para outros 2 peritos independentes. Se os 3 estiverem de acordo, emitem um relatório. Esse relatório é enviado ao praticante desportivo e aos seus peritos para que eles possam afastar a possibilidade de haver uma violação de norma antidopagem. As explicações do atleta vêm novamente para esse painel de peritos independentes e só depois desses peritos disserem que é na realidade uma violação é que o caso segue para procedimento disciplinar, onde o atleta tem os seus direitos novamente para se poder defender. Portanto, também aí penso que os direitos fundamentais estão preservados. Para finalizar, eu gostaria de dizer exatamente o seguinte. Isto já foi falado aqui ontem, em algumas sessões. Eu costumo dizer que nós, atletas, quando nos filiamos numa federação desportiva, ganhamos determinados direitos. Por exemplo, há um direito, com certeza, que todos vocês, depois de eu o dizer, a vossa pele vai ficar arrepiada, que é o direito de subir a um pódio, não é? São momentos que nós nunca mais vamos esquecer na nossa vida e que nem todos os comuns dos mortais têm esse direito de poder subir a esse pódio e ver a sua participação desportiva aplaudida. Mas também perdemos direitos, não é? Portanto, nada impede de que eu, agora, porque já não sou atleta, ao jantar, beba uns valentes copos, não é? E até fica assim um bocado inebriado, mas eu sei se o fizer, eu não posso conduzir. Como sei também, nada impede que o indivíduo que vá a um ginásio, embora isso seja contraproducente para a sua saúde, possa utilizar esteroides anabolizantes. É um direito que lhe assiste, embora pode ser criticável, mas o atleta não pode, na realidade, utilizar esse seu direito. E, portanto, há aqui um equilíbrio que tem que haver na proteção de princípios fundamentais. E se a privacidade muitas vezes é beliscada, como eu disse no meu documento introdutório, isso serve para defender princípios da igualdade, da proteção da saúde, porque, por exemplo, na Constituição Portuguesa, a definição de saúde é a saúde, o artigo de saúde da Constituição é o dever da proteção à saúde e o dever de a promover, não é? O direito à promoção da saúde e o direito de a promover. E, portanto, isso é fundamental, e ainda a segurança no trabalho, porque não nos podemos esquecer que todos os profissionais têm o direito à segurança no trabalho, e há muitos praticantes desportivos que são profissionais e, portanto, têm esse direito. E, portanto, acima de tudo, o que é que nós temos que encontrar aqui? De acordo com o princípio da proporcionalidade, temos que encontrar aqui um equilíbrio entre estes diversos, para preservar estes diversos princípios fundamentais, beliscando alguns, isso é importante para defender outros que são mais importantes do que esse numa determinada situação. E, acima de tudo, para nós conseguirmos isso, é preciso uma qualidade nos seres humanos que é o bom senso, não é? Que é, cada vez que analisamos um caso, fazermos um exercício que eu penso que é muito importante, que é nos pormos no local ou na cabeça do outro, neste caso do praticante desportivo, e com tudo isso fazermos o exercício respeitando o princípio da profissionalidade. Já me alonguei um bocadinho, peço perdão, Renan Turini, mas, portanto, dou por fim a minha moderação. Ótimas colocações, doutor. Bom, em nome de toda a organização, Conselho Executivo, eu agradeço a Daiane, João, Carlos e o senhor Luiz Horta pelo brilhante trabalho desenvolvido aqui no workshop. Já de antemão, convido a todos para o bloco temático 4, que começa às 17 horas portuguesa, com o tema Inclusão e Igualdade. Então, muito obrigado e aguardamos a presença de todos lá
em breve voltaremos. Até breve. Muito obrigado. Obrigado a todos. Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Boa tarde. Obrigado, até mais. Boa tarde. Veja aqui o apoio técnico, disse para verificar as opções áudio se ativou. Quando entrou, como é que pode? Na zona do microfone tem uma setinha para cima, vais escolhendo as várias opções e ficará tentando por aí. Professora Patrícia Dias, Sim, portanto, junto ao micro, tem aí, pode clicar a seta e tem as opções. Veja se tem opções áudio ativadas. tenho. Tenho. Obrigado. Que ajuda é que podes? Mas eu não sei o que se estará a passar, porque os demais participantes conseguem me ouvir bem, certo? Pois, Doutora Patrícia Dias, Diga. sugerem aqui que saia e volte a entrar. E ok. verifica ao entrar se está a ativar o áudio, por favor. É melhor sair e voltar a entrar. Vamos estar atentos aqui. O apoio técnico vai acompanhar. Nós ligamos. Ela deixa no telefone. Atenda, por favor, o telefone. Vamos ligar para si. Cipriano, Bernardino, Jorge Oliveira. Não se importam de aguardar mais um momento. Estamos a dar os serviços de apoio técnico, estão a dar apoio
a professora Patrícia Dias, no sentido de poder aceder. Vamos tentar outra vez. Sim. Eu pergunto se agora todos me ouvem. Escuto muito bem, perfeitamente. E o Dr. Jorge Carvalho? Antes também escutava muito bem. Exato. Professora Patrícia Dias, pode? Consegue ouvir-me agora? Muito bem. Muito Pronto. bem. Ok. Finalmente. E o doutor Nilton Ferreira Júnior. Pois não. Olá. Então, são todas e todos bem-vindos. Mais uma vez sou o Jorge Carvalho, o chefe. A minha função aqui é apresentar-vos e passar a palavra à moderadora, que neste caso será, portanto, a professora Patrícia Dias. Ela irá fazer a gestão do tempo, atribuindo um tempo a cada um dos intervenientes e depois toda a gestão tanto da moderação e de eventuais respostas que surjam no chat. Portanto, nós temos previsto 60 minutos, estamos a começar com atraso, 53, portanto era previsto às 45. A senhora depois peço que pelo menos ir até aos 50 para depois podermos... Com certeza. Sim. Bom, com certeza. Agradeço desde já a introdução feita pelo Dr. Jorge Carvalho, cumprimento os demais membros deste painel e os demais auditores deste workshop e agradeço também em nome da Universidade Autónoma de Lisboa o convite para moderar este painel, não é, que me deixa muito honrada. E para não perdermos mais tempo, não é, eu daria já a palavra ao Luís Estrela, não é, de forma a que possa expor então o tema que nos vai trazer aqui a debate. Obrigada. 15 minutos julgo que estará bem, não? Eu até acho que é em excesso. Eu acho que a ideia é mesmo partilharmos aqui algumas experiências e algumas boas práticas e depois, entretanto, também lançarmos o diálogo e daí também se tornar esclarecedor. 15 minutos. Deixa-me intervir. É desafiante. Mas eventualmente eu é que serei mais palavrosa, não faço boa gestão do meu tempo, mas faço boa gestão do tempo de terceiros. Temos tido uma intervenção inicial de 5, máximo 10 minutos, ok, são 4, para depois poderem irem ao debate. Ok, está bem, ok, muito obrigada. Luís, então, por favor. Muito bem, antes de mais dar os parabéns pela iniciativa ao Panatum Clube de Lisboa, na pessoa do seu presidente Mário Almeida, que tem feito um trabalho incansável para tornar, para manter todos estes temas da ética, da responsabilidade, da integridade no desporto na agenda diária das instituições e das entidades. E, portanto, mais uma vez, parabéns e um bem-aja por isso. Agradecer também, cumprimentar os restantes elementos do painel, o Dr. Jorge Carvalho, da Ética Summit 2020 e 2022, a doutora Patrícia Dias, docente da Universidade Autónoma de Lisboa, o professor Cipriano Có, professor e treinador de handball da FPA, e o Dr. Nilton Ferreira Júnior, da Direção de Relações Ético-Raciais da CBCE. Portanto, é para mim uma honra, enquanto representante, enquanto coordenador da Fundação do Futebol, fazer parte deste workshop, deste painel tão riquíssimo.
a que eu humildemente me tento juntar, a que tenta acrescentar com algum valor, mas pronto, vou aceitar esse desafio. A entidade que estou aqui a representar é a Fundação do Futebol Liga Portugal, ou seja, em 2018 o futebol profissional português, na entidade que o coordena ou que o dirige, que é a Liga Portugal, decidiu criar uma fundação, denominada Fundação do Futebol Liga Portugal. Para quê? Para trabalhar com os clubes toda a área da responsabilidade social, toda a área da proteção de valores que devem respeitar e balizar o desporto, e o futebol aqui neste caso em particular, toda a área da sustentabilidade ambiental e da pegada ecológica, da redução da pegada carbónica, que o futebol pode dar o exemplo em muitas das suas vertentes. Em termos de comportamentos éticos dos demais intervenientes do próprio futebol e de todos aqueles que gravitam em torno da indústria do futebol profissional, nas grandes causas humanitárias, ou seja, ser o futebol a dar o exemplo como veículo dinamizador de boas práticas e de comportamentos responsáveis, e pronto, basicamente, e da inclusão, que é um dos temas principais e até fazia parte dos painéis e dos workshops anteriores do Ética Summit de hoje, que é a inclusão no desporto, neste caso no futebol, e ser o futebol aqui o principal veículo, o principal transmissor dessas receitas que para os clubes têm que ser cada vez mais imperativos legais, não só legais, mas também imperativos de consciência na inclusão de pessoas no desporto. Portanto, nós aqui no que diz respeito ao nosso workshop GUE, de grande, do racismo e da xenofobia como desporto unificador e divisor, importa centrar, e vou aqui fazer um pouco de cronologia. A Fundação do Futebol em 2020 lançou uma campanha que era a campanha do não, com todos os clubes do futebol profissional: não ao racismo, não à xenofobia, não à violência e não à intolerância. Eram os 4 vetores de atuação desta campanha. Era uma campanha que visa, tendo o público-alvo o futebol e os adeptos do futebol, e nós sabemos como a capacidade aglutinadora e a capacidade de influência que o futebol tem sobre as massas fazem com que se consiga influenciar os demais, e, portanto, num contexto de paixão que o futebol também gera, colocar todas essas premissas de bons comportamentos e de comportamentos responsáveis e coerentes em termos de sociedade. Depois, em 2021, fizemos a campanha do racismo não, também com todos os clubes envolvidos, com os adeptos, com os jogadores, com os treinadores, em ambiente de competição, e aqui também com o apoio da Amnistia Internacional, com quem tivemos uma parceria, não só pela questão do racismo, ou pela questão mas principalmente pela proteção dos direitos humanos. E este deve ser o foco principal. Ou seja, se nós protegermos, se nós defendermos aquilo que são efetivamente os direitos universais, os direitos humanos universais, estamos a defender e estamos a eliminar todo este tipo de discriminação, todo o tipo de comportamentos enviesados que a sociedade tem e que o futebol acaba por também ser um espelho disso mesmo. Nessa campanha lançámos também uma plataforma de denúncia, juntamente com a SOS Racismo e com a própria Amnistia Internacional, e agora em 2022, mantendo a mesma lógica, primámos pela questão da igualdade. A igualdade, já passando de uma comunicação mais negativa para uma comunicação mais positiva, ou seja, do racismo não para a igualdade, precisamente por isso, porque a igualdade acaba por ser transversal. Não estamos só a falar de ou racial ou religiosa, apresentada pela doutora Patrícia Cardoso Dias, e no outro painel estão os outros 4 elementos do sexo feminino. E, portanto, mais do que isso, aquilo que nós queremos é a igualdade de oportunidades, mas a igualdade de competências, porque nós não conseguimos trabalhar em igualdade de oportunidades se não forem dadas as mesmas oportunidades a todos, desde o início, desde a base. E, portanto, aquilo que nós também trabalhamos e utilizamos o futebol como
fator de comunicação, ou seja, nós efetivamente o que fazemos é trabalhamos na área da responsabilidade social e desta proteção vincada de valores, e depois o que fazemos é utilizar a notoriedade que o futebol tem para amplificar todas estas questões. No que diz também ao combate à violência e que depois advém de todas estas questões, como o racismo e a xenofobia, trabalhamos muito com a APCVD, com a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, precisamente e também com a Associação Portuguesa de Defesa do Adepto, porque o objetivo não é só eliminar as pessoas e os comportamentos, porque isso faz com que, se nós afastarmos algo que está podre, ele vai continuar podre, mas no outro lado. Portanto, o que nós queremos é efetivamente melhorar, retificar, corrigir aquilo que efetivamente está mal, de forma também a sermos inclusivos com aqueles que têm comportamentos desviantes. O futebol, muitas vezes, e ainda no painel anterior, falava-se do racismo no futebol e da xenofobia no futebol, mas eu acho que o futebol não tem essa carga. Ou seja, o futebol o que tem é o espelho da sociedade. E a sociedade tem essas premissas, infelizmente. Cada vez menos, é verdade, existe uma redução, estatisticamente os estudos também nos levam a crer que estamos a caminhar no sentido certo, mas não à velocidade desejada. E, portanto, o futebol acaba por ser o espelho da sociedade, acaba por ser aqui a métrica da sociedade, que depois, aliada a um conjunto de componentes como a paixão, etc., ligadas ao futebol, em ambiente de estádio, em ambiente de competição, acaba por haver aqui comportamentos que muitas das vezes irracionais, que acabam por ser verbalizados de forma completamente incorreta e a eliminar. E melhor exemplo disso, e para terminar nesta primeira fase, explicar que o futebol profissional tem 36 equipas na primeira e segunda liga, na Liga Portugal Biwin e na Liga Portugal Sabseg, primeira e segunda liga, e quando nós pensamos em xenofobia no futebol profissional em Portugal, ou em racismo no futebol profissional em Portugal, convém termos os números para percebermos a capacidade de agregação e de inclusão e de integração que o futebol tem. E estamos a falar de um total de 1.287 atletas profissionais inscritos nas duas ligas, nas 36 equipas, porque há 2 clubes que têm equipa A e B, Benfica e Futebol Clube do Porto, e desses 1.287 futebolistas inscritos estão presentes 79 nacionalidades. Ou seja, isto faz com que exista aqui uma representatividade, uma globalidade dos 5 continentes representados nas 2 principais competições do futebol em Portugal, e portanto acaba por serem números esmagadores, no sentido de percebermos que o futebol, tal como o espelho da sociedade, tem comportamentos que devem ser eliminados e corrigidos na esfera do futebol, na esfera das bancadas, mas o desporto, e aqui ultrapassando até a lógica do futebol, o desporto tem esta particularidade de integração, de inclusão, e daí um dos principais movimentos e atividades de integração no desporto serem os Jogos Olímpicos, que servem perfeitamente essa lógica de agregação e de globalização que o desporto tem. Ultrapassei 37 segundos os 5 que me haviam sido atribuídos. Bom, então, nesse caso, eu não sei se pretendem agora já colocar alguma questão. Eu julgo que seria mais oportuno no final discutirmos, até por uma questão de gestão de tempo, discutirmos, não é, os contributos de cada um dos participantes deste painel, e nesse sentido sugeria passarem então agora a palavra ao Neilton Ferreira Júnior, assim, que nos vai falar sobre pedagogia no desporto e a questão racial, não é, Neilton? Obrigada, Luís.
Muito obrigado, Patrícia, Luiz, obrigado pela fala. Vocês estão me ouvindo bem? Por favor, me dão um ok. Estamos a ouvir. Eu estou a ouvir. Queria falar da felicidade de poder estar participando aqui e ter os ouvidos, a escuta de vocês. E o que eu trago aqui é um conjunto de problematizações, né, para que a gente possa entender a prática esportiva como um fenômeno complexo e pleno de contradições. E dentro desse conjunto de contradições, uma das que mais se destaca é a opressão racial, né? A violência racial nas suas mais diferentes formas. A minha fala está um pouco mais associada a uma compreensão desse processo mais concreto. Por isso ela visita um pouco a história da pedagogia, da intenção pedagógica do esporte, para mostrar que nós não estamos falando só, e aqui um complemento ao colega Luiz, não estaríamos falando apenas de um fenômeno que reflete a sociedade, mas que produz a sociedade a partir de um conceito e de um conjunto de concepções muito próprias da modernidade, muito próprias da forma e da geografia constitutiva desse fenômeno moderno chamado desporto, né? Então, o que a gente vai perceber é que ao longo da história, a formação moderna do esporte, por muito tempo, ela esteve associada a uma afirmação nominal, apenas nominal, eu diria, né, de uma espécie de potência de transformação ou de aplicação de valores a priori ditos próprios ou imanentes ao esporte. Essa concepção, ela vinha de uma orientação bastante positivista, né, importante do ponto de vista filosófico, na concepção do desenvolvimento da filosofia, né, mas que no seu conteúdo positivista trouxe diversos problemas, uma vez que partia do pressuposto de que esse outro que iria receber um tratamento técnico a partir do conjunto de práticas esportivas não tinha nele características próprias de uma relação que poderia se dar num diálogo de trocas, né? A ideia da inserção do esporte moderno, por exemplo, em África ou nos países caribenhos, no início do século XX, ela foi marcada por uma pré-concepção de que as práticas corporais desses lugares, né, que ainda não haviam recebido de todo a prática esportiva moderna, eram práticas infantis, né, carecendo, portanto, de uma espécie de transformação ou de uma espécie de aplicação das práticas esportivas enquanto técnicas civilizadoras desses corpos, né? Então, logo, uma concepção muito positivista desse processo trouxe, na configuração do esporte moderno e na sua perspectiva globalizante, uma concepção que não visava uma troca cultural, mas uma relação assimétrica do ponto de vista cultural, teórico, ou seja, no conjunto de valores, no conjunto das concepções do que era civilização ou do que não era civilização. Então, logo a gente tem uma instrumentalização moderna desse esporte, desse fenômeno esportivo, que trouxe consigo um conjunto de problemas, dentre os quais o racismo cultural, né? Num segundo momento, a gente tem, nesse fenômeno da globalização esportiva, né, que muitos autores têm também chamado a atenção por ser um desenvolvimento que se realiza na esteira do colonialismo, um processo de estabelecimento e afirmação do esporte moderno enquanto um conjunto de práticas lotado em instituições da classe dominante, né? Instituições essas que atuaram num processo de desenvolvimento do esporte, mas num processo de desenvolvimento racionado. Esse processo racionado não distribuía o esporte ou não previa uma distribuição equânime ou igualitária do esporte nas regiões que foram alvo do colonialismo e da colonização, inclusive da colonização cultural, né? A possibilidade de transformação desse fenômeno só pôde vir a partir da apropriação ou de uma espécie de assimilação contra-hegemônica por parte dos dominados,
né, desse fenômeno cultural chamado esporte. É nesse processo que a gente vai ver, ao longo de toda a história e em todas as regiões do mundo, um processo muito bonito, né, de apropriação do esporte por parte dos colonizados e dos racializados como inferiores, transformando esse objeto, né, oferecendo para o mundo uma espécie de compreensão da necessidade de reestabelecimento do tamanho original do mundo, da cultura, né? Então, a gente vai ver um processo cada vez maior nesse sentido, daí a necessidade do reconhecimento ao protagonismo negro, do reconhecimento do protagonismo feminino, do reconhecimento do protagonismo dos PCDs, no sentido de se apropriar, né, do corpo LGBT também, no sentido de se apropriar do esporte, de formas contra-hegemônicas, reivindicando não só o seu desejo de prática ou de estar incluído, mas o seu desejo de ser reconhecido na sua diferença e na sua humanidade. Daí, por conclusão, eu trago aqui uma concepção, voltando aqui para o Spinoza, quando ele fala que a ética, nesse sentido, não diz respeito somente à submissão às regras, né? Mas a ética está fundamentalmente associada à felicidade e à liberdade, né? E essa ética está profundamente ligada também a uma concepção não antropocêntrica do mundo, né? Mas uma concepção de totalidade, né? Que mais para frente a crítica marxista, a crítica da teoria crítica do esporte vai levar à exaustão isso, né? Mas que hoje a gente está recuperando no sentido de trazer uma orientação pedagógica no sentido da sua potência antirracista, né? Eu fico aqui querendo aí debater com vocês um pouco mais dessas considerações, levando em conta aí também as críticas, as possibilidades da gente ir para um debate mais intenso. Tá bom? Obrigado. Desculpa aí se passei do tempo. Obrigada, Nelton. Bom, na sequência então da intervenção anterior, eu passo também agora a palavra ao Filipe da Assunção Neto, que julgo que já estará aqui presente. Não, é o doutor, doutora Patrícia. Sim. É o doutor Cipriano Có. Eu não tinha recebido essa indicação, então pronto, peço desculpa do doutor Cipriano Có, por favor. Não tinha recebido essa alteração. Okay. Obrigada. Ok, obrigado a todos, boa noite pelo convite. Boa noite à Ética Summit pela iniciativa. E muito obrigado, estou feliz por estar aqui para partilhar a ideia do que é ética, neste caso falando do racismo, xenofobia, aqui na Guiné-Bissau, do desporto unificador ou divisor. Começo por dizer que vim da parte da Secretaria de Estado de Juventude, Cultura e Desporto, onde eu sou coordenador da ética, não é? O gabinete está um pouco operacional, mas com insistência da direção-geral, sem vontade política no seu superior ainda, quisessem que esse gabinete continuasse a funcionar para poder fazer o trabalho que é indispensável para o país. Sou treinador de handball, como foi dito, fisiologista de exercício, trabalho mais na área de exercício e saúde. Também tenho o privilégio de trabalhar em 3 áreas: ciência do esporte, né? Educação física, treino e ginásio. Então, estou aqui e aproveito essa componente de gestão desportiva na Secretaria, ganhar mais uma experiência. É com todo prazer que eu estou aqui para partilhar essa minha experiência profissional e concretamente da nossa realidade. Ok, então começo por dizer: o Gabinete de Ética aqui na Guiné-Bissau foi criado em 2017, através do Secretariado Executivo da CPLP, com apoio de IPDJ para todos os países da CPLP, que é o Plano Nacional de Ética do Desporto a nível CPLP. Então, todos os países da CPLP participaram, com o objetivo de implementação do gabinete e poder alargar mais esse trabalho para todas as regiões. O trabalho começou com a formação dos formadores, né, dos coordenadores regionais, aliás, em São Tomé e Príncipe, e depois, posteriormente, foi em cada país criar a formação dos formadores
para que isso tenha pernas para andar e com apoio político em cada país de origem onde nós estamos inseridos. Ok, então esse gabinete quando foi criado, temos uma missão muito forte para poder alargar isso, começar a criar os provedores de ética, embaixadores de ética, e esse trabalho todo foi feito, mas ainda na prática não estamos a conseguir implementar isso por várias ordens políticas e econômicas, ainda não estamos a conseguir implementar o gabinete na sua íntegra. Ok, falando propriamente dito de racismo e xenofobia na Guiné-Bissau, é que em cada país as realidades são completamente diferentes e não se nota muito isso aqui a nível do país, porque quase a maioria dos atletas são nacionais, também aceita-se alguns que vêm da Guiné-Conakry ou em equipas de futebol, principalmente Benfica, Sporting, grandes equipas, mas a maioria recorre mais aos jogadores propriamente dito, quando digo, por exemplo, setor autônomo de Bissau, jogadores de Bissau, uns no interior do país recorrem propriamente dito por os jogadores da comunidade em cada região do país. Então, e assim que é feito, as pessoas sentem-se como é que é, familiarizado com a equipa, sentem-se que estão a defender a comunidade, o local onde estão. Então, não se sente muito esse fenômeno de racismo e xenofobia aqui a nível de desporto. Então, nesse componente de desporto unificador e desporto divisor, nós sentimos isso quando as pessoas mesmo da comunidade estão lá a jogar pelas comunidades. E quando estão lá a jogar pelas comunidades, tem mais... sentem-se mais tipo heróis da localidade, sentem-se muito queridos. Isso faz com que as pessoas estão todos à volta da cidade ou da região onde estão inseridos, sentir a pertença daquela localidade, defender as cores de unhas e dentes, como acontece, por exemplo, no Campeonato de Feso, onde todos os bairros, por exemplo, quem diga que tem mais força do Campeonato Nacional, cada bairro aqui mais ou menos é freguesias, sente-se que, olha, eu pertenço a essa freguesia, eu vou defender isso. Que as velhas, mais novas, todo mundo vai para poder defender o seu bairro e os campos ficam mais cheios do que propriamente dito nos campeonatos nacionais. Então há um sentido de pertença, um sentido de faço parte dessa equipa, porque pessoas também que vão lá jogar são mesmo da localidade. Aquela parte divisória que ninguém gosta, que o desporto tem, que às vezes nota-se muito, por exemplo, aproveitamento que um ou outro, o deputado ou um político quer fazer, aproveitando essa dinâmica para os proveitos políticos. Então isso às vezes tenta criar divisões, porque numa freguesia está lá variadíssimas cores políticas, variadíssimas cores clubistas. Então a pessoa quando chega ali para tentar fazer essa divisão, e às vezes não cai assim, não é bem aceite, não cai bem daquilo que é propriamente dita no que estamos aqui a tratar. Falando nisso, noutra experiência, por exemplo, a nível das seleções nacionais, nota-se quando os Jutos teve êxito o apuramento para a CAN, como já aconteceu 3 vezes apuramento para a CAN, todo mundo, políticos, todo mundo vão sair à rua, manifestam, ninguém sente aquela hora que é papel, que é balanta, que é bichagós, ou se tem a cor política, é PRS. Então todo mundo sente nesse momento que são guineenses. Vão apoiar os Jutos, estão lá Guiné, Guiné-Bissau é que está apurado e todo mundo está à volta da seleção. Voltando a outra face da moeda, quando as pessoas tentam também, de outra vez, politicamente, tentar criar essa divisão, tirar esses proveitos políticos para poder mostrar eu é que fiz, eu é que faço, ou eu fulano Al, Beltrano, Ciclano. Então, isso também não ajuda muito para o país. Então, nos últimos tempos, nós temos a marca de Urtu, principalmente no futebol, que não é desporto rei para mim, mas é o que mais as pessoas estão rodeadas, principalmente quando está a jogar a seleção principal. Não digo a camada de formação, porque quando vai a camada principal é que todo mundo está
está motivado, está todo envolvido no processo do jogo, tanto a nível do Estado, a nível das federações e próprio a nível da população em geral. Sentem-se todos engajados para poder apoiar os jurtos. Falando isso, continuar a nível de xenofobia ou não, isso não existe, não se nota muito. Por exemplo, no Lino Correia, que é um estádio que antigamente é o estádio Sarmento Rodrigues, como chamavam aqui, então depois da independência deram o nome de Lino Correia. Esse campo, às vezes há um espaço reservado só para a comunidade imigrante, para poderem treinar, senegaleses, Guiné-Conakry, que um espaço reservado para o treino, que é dias de semana e fim de semana. Às vezes beiramos com aquilo, porque é um plano que é feito pelo responsável da instalação, que às vezes sem ordens superiores, mas isto tem tido um trabalho desempenhado há muito tempo por responsável da instalação. Hoje em dia já há torneios que, por exemplo, no Dia Internacional dos Trabalhadores, não é? Que a Secretaria de Estado organiza um torneio para esta comunidade imigrante aqui, para poderem fazer as suas práticas ali no estádio Lino Correia, para poderem sentirem também que são acolhidos dentro no país, ninguém os deixa de fora. Ok. O que falta aqui por exemplo, nós temos aqui, não temos nível claques organizados, como em Portugal, como em outra parte. Os claques aqui não são organizados. Federações são criadas, necessidade de criar federação, algumas federações, exceto futebol, foram criadas pelo Estado e a maioria ainda não tinham nem as bases que nós dizemos como se cria uma federação. Ter associações desportivas regionais, né? Depois dos 3 ou 4 criar uma federação. Então existem essas lacunas a nível da nossa legislação e hoje em dia, no passado, com o Instituto de Desporto, hoje em dia a Direção-Geral voltou com o nome de Direção-Geral, estão-se a tentar, com a lei de bases das federações desportivas, tentar incentivar as federações a voltar às bases, criar associações desportivas e daí das associações desportivas poderem ter as bases para andar em cada associação desportiva regionais, poder fazer as suas atividades que a federação se fica só encarregue de organizar as seleções e a associação desportiva fazer a sua parte. Então, a nível no que tange ao suporte legislativo, jurídico legislativo no país, estamos muito aquém de expectativa para poder controlar todas as situações ou manifestações desportivas que têm acontecido no país. Estamos na ribalta do desporto a nível nacional, na luta que nós já atingimos a nível africano, a nível mundial, já participamos em tantos Jogos Olímpicos, mas com apuramento direto, falo diretamente do júri e luta, mas até hoje faltam estruturas para nós podermos almejar tudo o que é o suporte legislativo, estrutural, propriamente a nível de estruturas físicas, para nós podermos continuar a ter um desporto de elite e poder dar o respeito toda essa componente do que nós aqui estamos a falar. Nem sei se ainda tenho tempo. Então, falando a importância disto que nós estamos aqui a falar, isto é, como é que se diz, a ética que é importante para evitar a violência, nesse caso no desporto, também a sua importância a nível do racismo, a sua importância a nível de xenofobia e discriminação racial. Tudo isso dá os valores da ética, uma das tais que é a tolerância e imparcialidade. Se nós não conseguimos estar a distinguir estas coisas a nível nacional, então podemos estar a entrar numa fase que é intolerância, que às vezes que é tal agressão verbais que nós podemos considerar. Isto também não ajuda muito para que podemos evitar estas duas situações entre racismo e xenofobia e, por exemplo, para tornar um desporto mais inclusivo, um desporto com mais tolerância, tanto os juízes e árbitros, o que se nota mais nesse caso
no nosso campeonato e no nosso desporto. Antes de terminar, quero só salvaguardar que aqui nós temos muita etnia. Essa etnicidade aqui em Bissau, as pessoas conhecendo, somos quase 2 milhões de habitantes e as pessoas se conhecem, sabem desta pessoa de que origem é, de que etnia é. Então essa parte às vezes pejorativa assim de chamar a pessoa nome, de chamá-la pela raça, pela etnia. Então aqui podemos considerar às vezes essa parte do racismo que se nota às vezes a chamar árbitros de nomes, é uma agressão verbal no que acontece a nível da nossa arbitragem, e não só, e também a nível de dirigentes desportivos. Fico por aqui para não alongar, depois estou disponível para mais, dar tempo também ao colega poder falar. Muito obrigado. Obrigada, Cipriano. Foi muito interessante ter esta percepção, não é, sobre numa outra latitude, não é, geograficamente mais distante da nossa, a percepção que têm sobre estes dois fenómenos do racismo e da xenofobia. Muito obrigada. Eu passaria então agora a palavra aos nossos auditores, dando espaço a que quem queira colocar alguma questão para além então aqui deste repto que já nos foi lançado pelo José Candeias com esta citação do Nelson Mandela. Há aqui alguma questão, por favor, dar nota que, bom, fala aqui Paulo Cipriano, não é, de que, dá nota aliás de que o racismo na Guiné-Bissau é residual ou ausente entre a população. Outros problemas surgem no entanto, pois obviamente não é natural, estes fenómenos não se verificam com a mesma intensidade ou com a mesma intencionalidade, não é, em todas as latitudes geográficas, depois têm variações, não é, nós cá, não é, do ponto de vista do ordenamento jurídico europeu, não é, a questão a origem da questão relativa à igualdade e à não discriminação também fundou-se muito em questões relativas ao género, porque tivemos um outro percurso, não é, que por exemplo nos distingue das questões à luz a que são tratadas, por exemplo, também no ordenamento jurídico norte-americano, não é, porque são fenómenos e percursos sociológicos, antropológicos diferentes. E estava aqui a ponderar quando estava a ouvir, se não se importam, eu também vou já dar aqui o meu repto para depois abrir o espaço de debate entre os nossos três participantes e os nossos auditores. Eu estava aqui a pensar que efetivamente a igualdade, não é, antes de tudo mais, e do ponto de vista jurídico, que é aquele em que eu posso analisar porque é a minha área, não é? Porque eu sou de direito, é na verdade uma técnica de controlo, não é? A igualdade material, ela é impossível, não é? Até porque a humanidade é absolutamente e infinitamente diversa e todos os seres humanos que compõem a humanidade são diferentes, portanto ela aparece sempre como uma técnica de controlo. Não é? É um critério de medição de grau, não é, da desigualdade que é juridicamente admissível. E em direito, quando nós pensamos em igualdade, nós muitas vezes pensamos na igualdade ou a ponderação que temos que fazer sobre a igualdade qual é a medida de desigualdade que nós estamos dispostos a tolerar. E há aspectos das categorias protegidas no que respeita aos fenómenos discriminatórios, não é? Porque a discriminação já é um resultado de dois aspectos que a precedem, não é? Que é um estereotipo que se cria, ou assim penso eu, a respeito de uma determinada categoria protegida e depois um preconceito ou preconceito que se elabora sobre aquele estereótipo, e a discriminação vem a ser já o resultado material destas duas realidades que a antecedem. Bom, e parece-me que do ponto de vista ou em relação a estas duas pontes, racismo e xenofobia, o nosso nível de tolerância não pode ser nenhum, não é? A tolerância, na minha perspectiva, tem que ser zero. E achei importante o contributo que os três vieram trazer, porque, pelo menos na análise e na perspectiva que recolhi, enfim, olha, e beneficiando também aqui desta colocação do nosso auditor que nos citou aqui, Nelson Mandela,
efetivamente há uma componente pedagógica no que respeita aos fenómenos de racismo e xenofobia no desporto em geral, e lamentavelmente o futebol acaba por ser o maior espelho, não é? Porque é aquele que tem mais visibilidade, que movimenta também a maior massa de pessoas. A componente pedagógica é importante, porque a pedagogia nunca acaba, não é? A aprendizagem é um fenómeno que tem que ser progressivo e que se verifica ao longo das nossas vidas. E parece-me que as diferentes perspectivas e âmbitos de atuação e intervenção que os nossos três intervenientes aqui nos trouxeram suportam muito a sua capacidade interventiva e de modelação comportamental, precisamente neste domínio das competências de pedagogia, seja através de campanhas, seja até do ponto de vista escolar, não é? Num processo de aprendizagem que visa precisamente a alcançar aquele desidrato proposto por Nelson Mandela, não é? O desporto como um elemento unificador e gerador precisamente desta dimensão de comunhão e de igualdade, não é? Ainda que seja só em termos formais, mas entre todos nós, não é? E julgo que foi tanta campanha que recebeu também a colaboração da Amnistia Internacional, como esta dimensão pedagógica e não como um processo, não é, de resultados imediatistas, mas a longo prazo, que o Nelton trouxe, a perspectiva também do Cipriano relativamente à componente ética que tem que se observar no domínio do desporto e a aplicação de valores éticos também nos domínios desportivos, foi bastante interessante. Se quiserem agora fazer algum comentário, por favor, ativem os microfones. Julgo que até se os nossos auditores quiserem ligar os microfones para colocar alguma questão, também estejam à vontade. Bom, então ninguém tem nenhuma questão. Professora Patrícia, só aqui, sim, por causa, nós temos centenas e centenas, felizmente, de participantes, daí que estabelecemos colocar as questões através do chat. ok. Portanto, os nossos convidados palestrantes poderão depois debater e, se calhar, fazer uma ronda pela mesa, enquanto aguardamos pelo chat. Sim. Bom, eu tenho, olha, verifiquei agora que recebemos aqui uma questão colocada por José Carvalho relativamente à escola de... portanto, é uma aposta, deve ser centrada na escola de clubes ao nível da iniciação e formação desportiva no Brasil e África. Que tipo de aposta tem sido levada a cabo na promoção de comportamentos não discriminatórios? Portanto, dá primeiro o Paulo Cipriano nota de que o racismo na Guiné-Bissau é residual, não é? E ausente entre a população, tem outros problemas, conforme já tinha feito referência, e depois temos aqui o José Carvalho também com esta observação relativamente à aposta que deve ser centrada na escola e nos clubes, ao nível da iniciação e formação desportiva. Julgo que eventualmente o Nelton ou o Cipriano Có ou até o Luís Estrela, caso queiram. Pois não. Nelton. Muito bem. Eu posso incrementar alguma coisa relacionada à realidade brasileira, pensando aquilo que tem acontecido a partir do início dos anos 2000 em diante, quando do estabelecimento pelo governo do Estado da obrigatoriedade do ensino nas escolas sobre a história e a cultura africana e afro-brasileira, né? Esse processo, ele criou eu diria, um bom problema, né? Porque mobilizou a comunidade escolar e a comunidade acadêmica, de um modo geral, no sentido de pensar produções teóricas e práticas na tentativa, né, muito experimental, por conta de ser um dispositivo novo, de pensar possibilidades desse plano mais amplo, né, da ética que a gente está tentando cercar, que é o plano do estabelecimento do tamanho original do mundo, né? da integridade, né? Na sua integridade e na sua relação com a diferença, né? Então, logo esse processo ele entrou hoje no Brasil numa dinâmica muito rica de experimentação. Então, você tem a participação da comunidade de professores e docentes
da educação física escolar, mas também materiais e produzir relatos de experiência que falam de tentativas de aproximação no sentido de criar por baixo, desde baixo, ou numa base escolar e educativa, consciências antirracistas e consciências sensíveis à necessidade do respeito e do reconhecimento à diferença. Ou seja, nós já estamos entrando num processo que vai para além da ideia de tolerância, mas é um processo da dimensão do reconhecimento, que eu acho que a Patrícia consegue também dissertar muito disso por conta da relação dela com o direito, no sentido de que a tolerância ela não seria suficiente do ponto de vista das relações. E se a gente interpretar o esporte, né, e a prática da cultura corporal como uma relação específica, né, que produz intersubjetividades específicas, né, a dimensão da tolerância ela não é suficiente do ponto de vista de construção de uma linguagem mais una, de construção de uma compreensão mais, eu diria, simétrica, ou diria, não digo no ponto de vista da igualdade, né, total, mas do ponto de vista do reconhecimento, que eu acho que é uma finalidade interessante para essa abordagem, né? Então, nós estamos nesse caminho, é um caminho bastante feliz, cheio de contradições, como não poderia deixar de ser, mas eu acho que é uma fase importante que merece um olhar bastante atento, e eu convido os colegas, inclusive, a dar uma olhada nas nossas produções aqui no Brasil em relação a essa relação educação física escolar e relações étnico-raciais. Eu queria só também incrementar. É verdade, estou de acordo que isso devia ser na escola, mas a nossa realidade é completamente diferente. Porque no passado, eu sou o professor Jorge está aí, que não me deixa, o currículo escolar na Guiné-Bissau, especialmente a educação física, tinha uma dinâmica e todo mundo participava desde a idade pré-escolar até o 12º ano. Hoje em dia não é a realidade que existe, porque uma pessoa, por exemplo, que vai trabalhar para a Secretaria de Estado de Juventude e Desporto é considerado técnico de desporto. Quando vai para o Ministério da Educação, é professor de Educação Física. Então, há um salário diferenciado quem está, por exemplo, Secretaria de Estado de Juventude e Desporto e quem está no Ministério. Então, todo mundo está a preferir dar aulas de Educação Física e a maioria dar aulas de Educação Física deixa todas as modalidades de lado. Ninguém já interessa de dar qualquer que seja a modalidade. Quem já vinha com alguma aprendizagem de modalidade, continua. Quem não tem, continua basicamente a Educação Física. E como nós sabemos, como lá em Portugal, tem um tempo de aula que é 45 minutos, falando do tempo útil da aula, aquilo não chega. Contamos com 30 minutos. Imaginem com pessoas pré-adolescentes, adolescentes que já estão numa idade, que são sedentários e tudo isso, qual é a repercussão que aquilo tem a nível de saúde. Como é que consegue tirar uma criança daí para levar a qualquer que seja a moralidade, praticar qualquer que seja a moralidade? É completamente difícil. Hoje em dia, com estabilidade política e tudo, as moralidades perderam espaço. Agora, o escutismo, qualquer atividade religiosa, tão dificilmente voltar como era no passado, que todo mundo praticava, por exemplo, as moralidades. No passado, exceto o futebol, havia equidade de gênero em todas as modalidades, onde jogavam, rapazes treinavam com as raparigas, na mesma modalidade, handebol, basquete, vôlei, atletismo, não há aquela divisão, e sentia-se um movimento, e esse movimento vinha das escolas, do esporte escolar, onde tínhamos o Liceu Kwame Nkrumah, Agostinho Neto, liceus privados João 23, então havia um movimento aqui a nível do esporte escolar, e os professores todos estão mobilizados, diretores técnicos das federações, eram pessoas que a incentivar o movimento desportivo escolar, destacavam através do Ministério, nesse caso, Secretaria de Estado de Juventude e Desporto. No passado pertencia ao Ministério da Educação. Está o Ministério e está a Secretaria. Era um sobre a dependência do outro. Mas com governos, às vezes, dividem-se, separam, estão igual. Então, isto é difícil, às vezes, continuar aquela política. Não quer dizer que não há técnicos, para dizer que a nível das escolas de formação superiores aqui,
quem mais tem os quadros superiores a nível dessas escolas é a Escola Nacional de Educação Física e Desporto, ok? Tem professores de bacharelato, licenciados e tem mestrados, que em poucas escolas de formação tem. Agora, falta as políticas, falta o suporte, como é que é, suporte político e legislativo que os governantes querem que isso pode dar, porque, como é visto lá do outro lado, que desporto é uma economia e até pensam pôr aquilo no Ministério das Finanças, nesse caso ainda é longe. Vê o desporto como a parte que gasta mais dinheiro ao cofre do Estado. Não vê para todas as situações sociais, não é? Tirar os jovens da delinquência, tirar os jovens, outros aspectos colaterais que o desporto faz. Então, todos nós que estamos aqui percebemos dessa situação, que devia ser na escola, devia começar a escola para depois ser desporto federado até chegar a desporto de alto rendimento e com todos esses valores, mas não está fácil à vontade muito, depois a pessoa chega aqui, quando acha choque, volta para o destino onde formou. Quem vem de Cuba ou vem de Portugal, volta para trabalhar lá e ficamos assim, às vezes, órfãos, não há continuidade das políticas em sugar todas dessas formações que vêm de IPDJ, dos países parceiros. Eu fico por aqui por enquanto. Há aqui uma questão do José Carvalho também, ao nível da responsabilidade social, o papel das autarquias, das empresas e das ONGs é fundamental e a existência de uma forte pedagogia de intervenção a este nível. Eu concordo, julgo que eventualmente o Luís Estrela poderia aqui contribuir designadamente com a adoção adotada na Fundação de Futebol Liga Portuguesa. Certo, certo. Nós na Fundação do Futebol Liga Portugal, nós temos a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa como nosso principal parceiro institucional, até porque é a entidade de referência em termos de responsabilidade social no panorama português, tem 524 anos de experiência, digamos assim, e é verdade, ou seja, a questão da responsabilidade social, da preocupação com o outro, do respeito e do cuidado com o outro tem que estar em cada um dos indivíduos que compõem a sociedade. E, portanto, e logo aí é o principal catalisador para depois influenciar tudo o resto, como o desporto e a própria educação. Diziam há pouco, penso que foi o João Simas, que escreveu aqui no bate-papo também, que referia que o racismo e a xenofobia não estavam no desporto. Certo, completamente de acordo, não poderia estar mais de acordo. O racismo e todo esse tipo de comportamentos fazem parte da sociedade, depois o desporto, e neste caso concreto, que é a minha realidade, que é o futebol, amplifica todos esses comportamentos desviantes. Agora, objetivamente, nós temos que ir um bocadinho mais além na perspectiva ou na vontade de querer mudar e melhorar. Porque temos que voltar à base. E voltar à base é precisamente o que o Cipriano referia, que era voltar às escolas. E voltar às escolas a todos os níveis, não só em termos do respeito pelo próximo ou pelos restantes, mas também na questão da inclusão, da igualdade de género, a questão das questões raciais. Só muito recentemente é que as escolas, nos seus cadernos e nos seus planos educativos e pedagógicos, incluíram as temáticas de outras culturas, de outras, isto numa fase avançada. Ou seja, em Portugal o que acontecia é que estas temáticas das outras culturas, das outras religiões, estavam numa fase muito, eu tenho um filho com 13 anos e outro com 8, e isto estava no quarto, quinto, sexto ano de escolaridade, ou seja, em que eles não têm aquela capacidade de retenção da informação que lhes permite moldar depois aquilo que serão os cidadãos, em termos comportamentais, adultos do futuro. E, portanto, era importante isto ser algo contínuo, a semear de uma forma sustentável, de uma forma cimentada, porque faz todo o sentido nós termos cada vez mais esta... Há pouco no workshop anterior, e pegando nesse exemplo, no workshop anterior falava-se da questão da inclusão, das rampas e dos acessos, e aqui fazendo uma analogia, porque acaba por ser precisamente isto. Se nós pensarmos que os comportamentos são as tais necessidades
que se pretende dar resposta com as tais rampas de acessibilidade para pessoas com algum tipo de deficiência, neste caso de rodas, de mobilidade reduzida. O que acontece é que as instituições programam e fazem as melhorias nas infraestruturas, não é pensar nas pessoas com deficiência, isto, uma grande maioria, é claro que há exceções, estão a pensar no imperativo legal que aí vem, nas multas e nas penas que podem daí obter, e portanto, quando o princípio tem que ser, efetivamente, dar resposta a quem tem essas debilidades, a quem tem essas necessidades, para incluir. E o desporto faz isso muito bem. O desporto tem essa capacidade de integrar, como eu diria, como nenhuma outra área de atividade na sociedade. E pegando no que o Cipriano Có referiu, é precisamente isso, mesmo em termos do desporto escolar. O desporto escolar era vivido de uma forma muito saudável, por exemplo, pela união dos sexos, na prática desportiva. Muitas das vezes também sabemos que era porque eram assim que as turmas estavam representadas e, portanto, que eram assim também que se tinha a praticar as diferentes modalidades. Mas é um princípio que não pode ser negado e tem que ser naturalmente dada a resposta. No que diz respeito à parte da Liga Portugal e dos outros parceiros, as empresas têm que perceber, tal como o futebol e tal como grandes indústrias, têm que perceber o papel que têm na sociedade. Não só como numa forma de sucção da sociedade, mas têm que perceber que têm um papel influenciador determinante. E, portanto, as marcas, os patrocinadores, as empresas que se associarem ao futebol, seja ele profissional ou amador, ou de formação, têm que ter essa responsabilidade. Têm que ter essa capacidade de ter uma percentagem desse seu investimento, e esta é a palavra, porque há pouco o Nilton dizia, e muito bem, os organismos estatais muitas das vezes olham para estas questões como um gasto, as autarquias olham como um gasto e não como um investimento para o futuro. E, portanto, é determinante que esse clique seja dado. Nós, felizmente, em Portugal, temos uma entidade, quer o IPDJ, que faz um trabalho incansável de integração e dar resposta a estes temas, como temos outros, como temos o PNED, o Plano Nacional de Ética no Desporto, que faz um trabalho também igualmente incansável, liderado superiormente pelo Dr. José Lima, e o IPDJ pelo Dr. Vítor Pataco, que fazem um trabalho brutal no que diz respeito não só aos temas da inclusão, mas ao tema da igualdade de género, ao tema das novas oportunidades, das oportunidades para pessoas com deficiência, para oportunidades como uma plataforma, sendo o desporto uma plataforma para a sociedade, de integração na sociedade. E, portanto, tem feito efetivamente um trabalho extraordinário. E que às vezes passa despercebido. Por exemplo, o Sindicato de Jogadores tem o cuidado, tem uma equipa extraordinária que faz um trabalho no que diz respeito ao tráfico de seres humanos. Muitos jogadores continuam a chegar à Europa com o sonho com o sonho que lhes são criados de serem futebolistas profissionais, e depois quando chegam à Europa muitas das vezes o que se deparam é trabalhar noutras atividades de uma forma completamente explorada e que não é dada a resposta. E o Sindicato de Jogadores tem feito um trabalho também incansável nessa perspectiva. Agora, o que acontece é que nós temos que somar todos estes esforços, temos que dar efetivamente essa notoriedade, essa dimensão a este trabalho que é feito, para que não seja mais um trabalho na sombra, mais um trabalho que depois acaba por colher poucos frutos, mas que seja efetivamente aquilo que a sociedade precisa como resposta para as suas debilidades, em termos comportamentais, sejam elas, aqui mais concretamente, do racismo ou da xenofobia, mas seja toda e qualquer forma de intolerância com o outro. Professora, estamos a aproximar já Pois estamos.
Ao seguinte, convido num minuto a fazer um breve balanço, conclusão para podermos encerrar, se faz favor. Bom, eu gostaria em primeira instância de agradecer o contributo dos três para este painel. Julgo que as três intervenções foram substantivas do ponto de vista do enriquecimento com que saímos todos e com que encerramos este nosso último dia de Ética Summit, não é? O Luís Estrela, a propósito da campanha e da dinamização centrada e que partiu da Fundação de Futebol da Liga Portugal, tentando dinamizar e imprimir precisamente aquela dimensão da adoção de comportamentos éticos, o Nilton também com o domínio da pedagogia até no âmbito escolar e precisamente fazendo referência à questão de que tolerar não é o mesmo que respeitar, são dois conceitos distintos e que têm depois dois domínios operativos absolutamente distintos e nós temos que respeitar o ser humano, reconhecermos-nos no outro, não é? E é toda esta atividade, não é? Que é uma atividade que também tem que ser realizada dentro de cada um de nós, que vai permitir que algum dia, não é, consigamos acabar com estes fenómenos que conduzem às categorias protegidas, como seja o fenómeno baseado da discriminação, seja por via do racismo, seja por via da xenofobia. E o Cipriano Coco nos trouxe também, naturalmente, aqui uma importante demonstração daquilo que é a percepção sobre estes dois fenómenos, não é? Que aqui, neste espaço, tem uma percepção absolutamente diferente e que naturalmente, olha, eventualmente poderão contribuir no âmbito da reciprocidade de conhecimentos para nós contribuirmos com aquilo que for possível para o ordenamento jurídico da Guiné-Bissau e a Guiné-Bissau também aportar aquilo que tem de melhor para o espaço jurídico europeu e dos países que fazem parte de toda a lusofonia. Muito obrigada aos três e a todos os auditores deste painel, foi muito interessante e eu sinto muito honrada e estou muito gratificada por terminar o meu domingo em tão boa companhia e com tanta aprendizagem. Em nome do Panátulo Clube de Lisboa, queremos agradecer, portanto, os palestrantes, Dr. Luís Estrela, Dr. Nilton Ferreira Júnior, Dr. Cipriano Coco e também a nossa moderadora, a professora Patrícia Dias, por este workshop e a todos os nossos participantes. Vamos ter de seguida já o encerramento deste nossa Ética Summit 2022. Até já. Obrigado, professoras, colegas, muito obrigado. Obrigado, Patrícia. Obrigada, Obrigado a todos. Obrigada a todos, muito obrigada. Obrigado, Patrícia, obrigado, professor. Eu fico à disposição para qualquer questão, depois o Sr. Presidente Mário tem o meu contacto, eu fico à disposição para qualquer questão que um dia eventualmente queiram colocar, ou se precisarem da minha colaboração, estou sempre à disposição. Obrigada. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite, obrigado.